Boa tarde a todos vocês que estão em casa. Podem ir se preparando aí na sua casa em oração, que já em instantes já vão iniciar o momento da ação litúrgica. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhante ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua seção será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmos ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para os olharmos, e não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazia caso dele. A verdade que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo nas dores, nossas dores. E nos pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado.
Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposto era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu não abrir a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante do que tosquiam, eles não abriam a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do povo, foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com o sofrimento. Oferecendo sua vida em exposição, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Pois esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartilhará suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ao Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem,
vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salvador onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz, por Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu por Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Até Cristo obediente, Salvador onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar que Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste.
Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morrera pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me aqui. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e puderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu:
Tu dizes, eu sou rei, eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte o preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gálgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver
Assim, se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que lhe amava, disse à mãe: mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e o tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassar. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, irmãs, você que nos acompanha na sua casa, celebramos hoje essa Sexta-feira Santa, em que voltamos o nosso olhar ao Cristo crucificado. Cristo suspenso no madeiro, mas neste elevar-se ao madeiro, é alguém que sempre demonstra a sua humildade e a sua disponibilidade à humanidade. É Cristo, na sua confiança total, que entrega ao Pai ao seu Espírito, quando Ele mesmo vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E esse entregar de Jesus é entregar-se por toda a humanidade que passava por sofrimento, e Ele que veio assumir as dores da humanidade. Por isso, ao celebrarmos essa Sexta-feira Santa,
é preciso que todo o nosso coração e nossa mente voltem para Jesus, para percebermos quanta bondade, quanta entrega e por que tanto sofrimento, por que tanta opressão e violência. É Jesus que se debruça diante do alto da cruz, mas mostra à humanidade toda a sua vontade de que a liberdade estivesse presente no coração humano. E quando contemplamos do profeta Isaías, que faz a saudação, ele enquanto servo sofredor, mas este que se põe na obediência total, em cumprimento ao projeto de Deus, para a salvação, para remir toda a humanidade que estava pelo pecado. Por isso, nessa Sexta-feira Santa, é o momento para todos nós batermos no peito e pedir perdão. Perdão pelas vezes que ainda não compreendemos a entrega de Jesus na cruz e em tantos momentos nós ainda crucificamos nossos irmãos e irmãs nas nossas atitudes. Quem sabe pudéssemos pensar em 3 momentos que classificam bem essa narrativa da paixão: tudo, nada e tudo. Este tudo, quando se classificam Jesus, aqueles que iam ao seu encontro para receber seus milagres, para receber os feitos que Jesus realizava. É o povo então que aclamava, que suplicava, que vinha sobre eles todas as graças de Deus. Mas, ao mesmo tempo, se dá nada de Jesus quando todo o povo se volta e começa a gritar: crucifica-o, fora, liberta Barrabás e condena Jesus. E este mesmo crucifica que nós muitas vezes gritamos, pode ser involuntário, mas pode ser em muitos momentos com a nossa vontade de que o outro seja crucificado, seja condenado, quando nas nossas próprias ações o entregamos para ser condenado. Mas em tudo isso, vamos ver Jesus com a sua própria bondade, quando vai dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Será que também temos essa atitude de perdoar o outro em nosso dia a dia? Mesmo como sentindo ofendidos, temos a capacidade do perdão, como Jesus apresenta essa essencialidade para toda a humanidade. Tomados por este pânico que vai assustando todo o mundo, se tudo isso não serve para nos unirmos na oração, na comunhão, na partilha, o que mais poderá causar temor no coração humano para que possa se voltar e perceber que não somos nada e que nos tornamos tudo quando estamos diante de Deus e próximos dos outros? E finalmente, então, nós voltamos a essa realidade deste tudo de Jesus, quando se vê que todos gritavam crucificam, mas agora se percebe que de fato ele era o Filho de Deus, quando o oficial romano pode então proclamar: verdadeiramente Jesus é Filho de Deus. E continua sendo Filho de Deus quando nós damos o sentido profundo a essa realidade de Jesus enquanto Filho de Deus. Quando nós demonstramos a nossa fé, a atitude de amor que brota do nosso próprio coração. E nessas palavras de Jesus,
é que queremos então também ancorar a nossa vida. Primeiro dizer: Pai, perdoa-lhes ou perdoa a nós mesmos, porque em muitos momentos não sabemos o que fazemos. Mas ao mesmo tempo precisamos também oferecer o paraíso, o bom ao outro, como Jesus oferece, e dizer: em verdade, estarás comigo vivendo um paraíso quando nós dedicamos em preparar o paraíso para ele. Mas também nós podemos ter a disponibilidade de Jesus quando se despoja de tudo, não só das vestes, mas até entregando a própria mãe para ser mãe da humanidade, quando ele vai dizer: Mãe, eis o teu filho, filho, esta é tua mãe. É Jesus que faz essa entrega, ou então Jesus que vai suplicar: meu Deus, por que me abandonaste? E quantas vezes também não fazemos essa súplica, ou precisamos ter essa crença para fazer constante, quando sentimos isolados, quando sentimos deprimidos, angustiados, ou até mesmo diante de um momento para darmos uma decisão profunda. Vamos contar com Deus e pedir o seu auxílio. Ou ainda podemos suplicar: temos sede, mas sede de justiça, sede da verdade, do amor e sede da própria paz. E enfim, é dizer mesmo ao Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entreguemos a Cristo todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que esperamos e da vontade de sermos melhor, e certamente Ele vai visitar a cada coração em casa, unido à sua família, aos que estão no trabalho, aqueles que estão nos hospitais, seja pela enfermidade, ou os que estão trabalhando. Enfim, vamos entregar a Cristo o nosso espírito, a nossa própria vida, para que Ele transforme a cada um de nós. Oremos. Irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserva são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolheste, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo clero e pelos leigos, oremos pelo nosso bispo, Dom Bosco, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governai pelo vosso Espírito
todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos. Por todos os ministros do vosso povo, fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, e por novos nascimentos tornai fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido. Velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunha mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam
gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças afligentes, a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, rebati os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegam até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nessa segunda parte da nossa celebração, é o momento em que vamos contemplar o Cristo na cruz para o nosso momento de adoração. Você na sua casa e preparou o seu altar, agora pode também colocar o seu crucifixo. Se não tem o seu crucifixo, pode usar o próprio texto que tem a cruz, seja o crucificado ou a própria cruz, para o seu momento de adoração. O lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
Louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Sustenta gloriosamente nos braços do bom Jesus, sinal de esperança e vida, o reino da Santa Cruz. Sinal de esperança e vida, o reino da Santa Cruz. Bendita louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Vamos preparar para receber Cristo, aquele que já se encontra em nosso meio e que na Eucaristia, em que assim se partilha neste dia, todos nós em comunhão com toda a Igreja vivamos esse espírito de unidade e esse espírito de paz. Por isso, confiantes, rezemos como Ele nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendiam. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, o vosso corpo e o vosso sangue, neste momento vamos receber, torne para nós, sustente e alimento para a nossa vida. Felizes os condenados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez encantar, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior que doar a vida dele. Prova de amor maior que doar a vida dele. Prova
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da oração conclusiva, é só lembrar que amanhã, às 18 horas, estaremos celebrando a bênção do fogo novo, a nossa vigília pascal, onde todos possam estar sintonizados, acompanhando, e prepara também a sua vela e sua casa, para no momento em que acendermos o ciro, cada um vai também acender a sua vela e renovar as suas promessas batismal, renovar este compromisso com Cristo neste ano, isolados da comunhão que celebramos sempre a Semana Santa, mas não perdemos a nossa fé, o espírito de amor e de verdade da Semana Santa é o mesmo para toda a comunidade. Mesmo que não estamos indo à igreja em comunhão de participação, mas a comunhão vai dando-se na oração em cada um na sua residência. Então, amanhã, prepare a sua vela para renovar as promessas do batismo. Bom, cada membro da família ter sua vela. Se não possível, no momento se aproximam e possam juntos renovar as promessas do batismo usando uma só mesmo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.
reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Não são Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória,